Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 8 de dezembro de 2021 e hoje o estudo abordará o capítulo 18, os itens 13, 14 e 15, instruções dos Espíritos ao que tem se lhe dará. Até o momento, hoje online com áudio e vídeo estão Solano, a Meire, o Jaime, a Lourdes, a Cleide, a Graça, a Regina e o Zé Ricardo. João, boa noite. Se você quiser entrar também aqui na sala, é só clicar no link acima e também todos que entrarem na sequência. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento
contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Vamos elevar nossos pensamentos então para Jesus e respirar fundo, mentalizar aí a presença de Deus, da espiritualidade superior, solicitando a ela que nos abençoe, ou solicitando a Deus que esteja presente aqui neste momento, nos iluminando neste trabalho que se inicia e nos inspirando para que hoje o aprendizado seja profícuo e que possamos, cada um de nós, apresentar um pouco de si e dividir com os demais irmãos aqui presentes, sejam os encarnados como os desencarnados, para que saiamos daqui melhor do que quando chegamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pedimos então licença à espiritualidade superior para iniciar esse trabalho, que assim seja. Se você quiser também fazer já a leitura, estudo. Posso fazer. Capítulo 18. Instruções dos Espíritos ao que se tem lhe dará. E chegando-se a ele os discípulos lhe disseram: por qual razão lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida que medirdes aos demais, vos medirão a vós. E ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, versículos 24 a 25. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Dá-lhe ao que tem, retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços e direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem graças do Senhor. São como um ímã que atrai-se às melhoras progressivas, às graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se àquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos,
Abre vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma. E não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu do seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou, para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço da sua própria vontade, que o lave a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços cercados de sucesso, e um grão a produzir 100, e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai a vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Imagina. Esse trecho do Evangelho, ele, na verdade, ele faz uma reflexão sobre aquelas vezes em que o Mestre, Jesus, nos menciona os dizeres, né? A quem mais é dado, a mais será cobrado, daquele, na verdade, a quem mais é dado, mais será cobrado, né? E ao que se tem, lhe dará mais, e aquele que não tiver ainda será retirado. Só que o Espírito Amigo, ele deixa claro o contexto, na verdade, em que essas falas são ditas, para ficar muito claro que, na verdade, isso tudo tem a ver com aquela questão da causa e o efeito, né? Aquele que é mais dado, na verdade, Deus lhes dá, né? E ao dar mais a essa pessoa, ela tem uma oportunidade maior do que outras pessoas que receberam menos. E se essa pessoa aproveitar essa oportunidade e com o fruto do seu esforço, com o fruto das suas ações, ele mais produzir, mais ele vai receber, né? E a gente volta àquela máxima, né? A cada um segundo as suas obras, né? Então, não há por que ninguém, né, chorar e culpar a Deus pela própria desgraça, se essa pessoa, na verdade, no frigir dos ovos, é a única e exclusiva responsável por essa sua desgraça vivida, né? Mas aí a gente poderia dizer, tudo bem, mas e as pessoas que nascem numa situação de pobreza ou numa situação de deficiência, numa situação de dificuldade que não foi ela que causou, que ela herdou, por exemplo, né? Essa pessoa, ela tem duas opções. Uma é chorar a própria desgraça e se rebelar contra a providência e com isso se manter nessa situação, ou, na medida do possível, agradecer o pouco que tem e a partir daí tentar realmente, numa postura de gratidão perante Deus, adotar uma forma de viver um pouco mais otimista,
e, por assim dizer, com isso, diminuir essa situação de penúria que ela vive e com isso colher as consequências aí da sua boa decisão. É claro que nem todos terão as mesmas oportunidades, nem todos terão as mesmas condições, mas se cada um de nós, ao invés de se rebelar contra Deus, procurar agradecer o pouco que tem e dar o melhor de si para transformar esse pouco em muito, poxa, a colheita vai ser feita e aí os resultados serão melhores. Mais ou menos nesse sentido que eu vi, gente. Obrigado, viu? Não, se tem alguém que queira falar, pode deixar, depois eu falo. Vai. Não, ninguém vai falar? Então, essa leitura de hoje, realmente, ela dá a impressão assim, nossa, mas o cara já não tem, ainda vai tirar. Então, é a oportunidade, né, de trabalho que nós temos, e principalmente quando se trata de qualquer trabalho, né? O trabalhador do campo que vai fazer produzir, o empregador, o chefe, são oportunidades que nós temos de aprender a lidar com os diferentes, aprender a tratar os nossos irmãos de cada um de forma gentil. E hoje, mais do que nunca, nós temos essa oportunidade a todo momento. Ninguém pode queixar que eu não tive oportunidade. Tem, porque é um teste que a gente está até passando com essa pandemia para ver o que viemos aqui fazer, né? E quando se trata de mediunidade, a gente sabe que é uma responsabilidade diante de Deus que nós propusemos quando reencarnamos. Então, falando do lado da religiosidade, nós já vamos para esse campo de ser mais cobrado, porque ele pediu para agir dessa forma, né? Então, quando nós vamos trabalhar, a gente pode lembrar do Jerônimo Mendonça. Quem conheceu o Jerônimo Mendonça? Eu não conheci, não, vocês também não, né? Mas é a história do Jerônimo Mendonça, né? Ele, desde os 17 anos, ele se tornou uma pessoa acamada e, mesmo assim, ele continuou trabalhando para Jesus. Ele deu muito exemplo de pessoas que não têm, que não tinha condições, no entanto, como ele foi produtivo dentro da doutrina espírita. Então, nós não podemos fugir do assunto hoje em relação a essa religiosidade que nós já temos, a esse conhecimento que nós já temos, porque, considerado como trabalhadores de última hora, nossa responsabilidade é muito grande, porque vamos ter que plantar. E não é porque a gente tem que plantar porque já temos sabedoria, nós temos necessidade, conhecimento. E, se não partir de nós, apesar de sermos poucos espíritas, né, 2 bilhões no mundo inteiro, parece, e principalmente nós que assumimos com o coração do mundo a parte do Evangelho, né? O Evangelho foi transplantado para o Brasil, olha a nossa responsabilidade, né? E eu não estou falando primeiramente do Evangelho assim, do espírita, não. Primeiro, de qualquer religião, porque é o país mais evangelizador. Não importa a forma que estamos fazendo, todo o ensino religioso, tudo aquilo que agrega e ensina e fala de Jesus, também está crescendo espiritualmente, mas especialmente nós como espíritas, e principalmente os médiuns de psicografia, a responsabilidade é muito grande de estar trazendo conhecimentos. Então, não podemos ignorar que o desencarnado, só porque desencarnou, tem sabedoria. Então, cabe a cada um de nós estudarmos cada vez mais, buscar conhecimento, nos conhecer, nos modificar, para transformar o planeta.
Então, cada vez que a gente vê essas coisas, a gente percebe que a nossa responsabilidade é muito grande. E o médium que não aproveita isso, esse sim, ele aí, assim, ninguém foge ao compromisso, né? E quem deserte dessas obrigações, complica o seu caminho. E complica, principalmente em termos de reencarnação, perder uma reencarnação. Porque tem um tanto de gente querendo vir, querendo ocupar o nosso lugar. E nós, com conhecimento e com sabedoria que já adquirimos, só se perde quem quer. Quantos irmãos que nós sabemos que foi retirado até por misericórdia divina a mediunidade para que ele não se afundasse, né? Por causa dos abusos. Mas por isso não basta ser médium, não basta ter conhecimento ou saber. Eu sei das coisas, eu vejo as coisas no plano espiritual e aproveitar disso até para enriquecer ilicitamente também. Então, por isso que fala que muitas vezes quem mais é dado, mais será cobrado, e quem tem ainda pode perder aquilo que não tem. Por quê? Por falta, pelo mau uso. Né? Igual aquele que ganhou uma moeda e o outro, um outro ganhou 5, e outro ganhou 10, e eles produziram. E o que não produziu nada, além de ter sido castigado, ainda foi retirado o mínimo que ele tem. É igual um pai de família que tem família para criar, e o irmão mais velho é dedicado, é trabalhador, o do meio é meio preguiçoso, o outro rende um pouco. Então, o preguiçoso vai ficar sem nada, porque a responsabilidade do mais velho vai ser maior, porque ele vai assumir toda a família. E se esse outro aproveitar a situação e não render nada, ele até perde o espaço da família, porque ele é um inútil. E nós não podemos mais dar desculpa e partir para a inutilidade, porque o prejuízo é só nosso. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado, e quem não tem ainda pode ser tirado. Eu não quero perder nada, eu quero produzir. Em nome de Jesus. Isso aí. Para falar um pouquinho, dentro do Evangelho tem umas passagens, acredito eu, que sejam até parecidas com essa aqui, né? Tem nesse item aqui no 15 que fala dar àqueles que têm e retirar daqueles que não têm. Aí, se a gente for fazer uma reflexão simples, assim, falar, pô, mas que Jesus ou que Deus é esse, né? Que retira, né, aquilo que eu não tenho, quando Jesus é bom, né? Jesus é humilde, bom, e Deus é o nosso Pai, né? Isso aí não está certo, né? Mas a gente tem que refletir sobre essa passagem. Não levar ao pé da letra, como está escrito mesmo aqui no Evangelho, né? Por isso que Jesus fala em parábolas, né? Veja bem, não é que ele falava em parábolas, ele fala em parábolas. E a gente tem que prestar atenção nesses pormenores. E enquanto estavam falando, me lembrou uma outra passagem que eu achei aqui no Evangelho, rapidamente falando, no capítulo 24, não coloquem a candeia debaixo do alqueire, quando tem uma passagem que Jesus fala para os seus apóstolos não procurarem os gentios. Né? Não procurar os gentios por quê, né? Eu queria só levar para esse lado aqui, né? Porque todos nós temos um tempo, né? É tempo para tudo. Talvez o meu tempo, e que esse meu tempo, não é o tempo de Deus. Acho que na maioria das vezes, não. Acho que sempre não, né? Porque Deus sabe mais do que eu, né? E às vezes eu, na minha ansiedade, eu quero colocar os pés pelas mãos, né? E Deus é soberanamente justo e bom. Ele sabe o que é melhor para nós. E aí diz assim, nessa passagem, bem rapidamente, aqui fala assim, Jesus enviou os seus 12 apóstolos dando as seguintes instruções: não procure os gentios e não entre na cidade dos samaritanos. Não, vão antes procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde pregarem, dizem
Digam que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 7. Puxa, mas por que, né? Lá as ovelhas perdidas da casa de Israel e deixar os gentios e os samaritanos de lado? E mesma coisa nessa nossa passagem que a gente acabou de ler aqui agora, deixar de lado aqueles que têm um pouquinho eu vou retirar e aqueles que não têm eu vou deixar de lado. Porque não era, a resposta de Jesus ainda não são os momentos deles. Não é o momento deles. Acho que essa é a grande sacada, né? A doutrina nos ensina isso, né? Através da luz do Espiritismo, né? A gente tem que dar o tempo ao tempo, tudo tem o seu tempo. E o Evangelho de Jesus se baseia também no tempo. Isso que é interessante, né? E não quer dizer que essas pessoas vão ficar de lado, vão ser abandonadas. É claro que não, porque o Pai não abandona ninguém, não é mesmo? Não é isso? Né? E aí diz, os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo judeu. É claro que não. Eles se destinavam a toda a humanidade. Quando ele pediu aos apóstolos para que não fossem pregar aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, pois isso seria o quê? A falta de caridade. Mas porque os judeus já acreditavam em um Deus único e aguardavam a chegada de um Messias. Portanto, já estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receber os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. E como os pagãos ainda não tinham base, tudo estava por fazer e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. Por isso que Jesus disse, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tudo é a seu tempo, né? Como a Graça disse até, nós somos os trabalhadores da última hora. E nós, de uma certa maneira, assim como todos os irmãos cristãos, né? Até mesmo os não cristãos fazem, não sei se os não cristãos, mas fazem a evangelização, né? A evangelização, que, de certa maneira, os irmãos que vão até o centro espírita, nesse nosso bate-papo aqui falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, nos ensinamentos que são feitos, poxa, uma hora aquela sementinha que estava talvez escondida no coração de uma pessoa vai aflorar, né? Vai falar, poxa, é isso mesmo, então está faltando isso. E é o processo que a gente chama mesmo da nossa doutrina de reforma íntima, né? Aquela reforma íntima nossa que nós tanto batemos, né? Quando a gente, sem esquecer o homem velho, mas ser uma outra pessoa, mudando os nossos pensamentos, né? Para melhor, voltado para o amor e para a caridade, coisa que é muito difícil, não é fácil. Não é fácil nós desprendermos ainda dos nossos bens materiais, né? Ainda que nós, do nosso lado primitivo, mas a gente tem que combater isso, né? A gente tem que combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E a doutrina nos ensina isso através dos ensinamentos de Jesus, né? Ele não disse, né, meu fardo é leve, meu jugo é suave, assim, e vice-versa, né? E essa reforma íntima que o Jair disse é difícil pra caramba, meu. Todo momento a gente escorrega. E é verdade. É só a gente contar hoje, o dia de hoje. Quantas vezes nós escorregamos só hoje, né? Mas a gente tem essa consciência. Mas a gente acertou mais do que errou, isso eu tenho certeza. Então, Jesus abre sempre a nossa cabeça. Ele não nos obriga, mas ele nos mostra o caminho que nós devemos fazer. É isso aí. Então, a minha reflexão hoje, ela foi assim, um pouco do que a Graça falou, quanto à parábola dos talentos, um pouco também do que o Eduardo falou agora, na questão da gente entender, além das palavras, né,
como a gente aos poucos vai aprendendo, né, as parábolas de Jesus. Que é entender que o Evangelho nos auxilia muito, né, o Evangelho aqui da doutrina espírita, que é o sentido, né, a gente aos poucos vai compreendendo que é o sentido da palavra divina, como ele fala, que é compreender com aqueles olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, que às vezes, muitas vezes a gente não... Tem coisas que a gente não aprende na hora, a gente precisa passar, vivenciar determinadas coisas para a gente depois compreender, né. E é interessante a gente, também olhando o texto aqui, na minha reflexão, e o que está escrito é salientar mesmo que não é Deus que tira da gente, mas a gente mesmo. Quando nós nos descuidamos, quando nós agimos como o filho pródigo, né? Que também está nos ensinamentos de nosso mestre. Então, que a gente sempre olhe para as nossas responsabilidades, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo. Né? E que a gente procure sempre, através do trabalho, seja o trabalho conosco, que é a reforma íntima, né? Seja o trabalho mesmo nosso, na nossa vida terrena, tudo aquilo que a gente faz coloca amor, como ele diz aqui, né? Tem um esforço, boa vontade, né? Com coragem, tendo esperança, sendo perseverante, buscando, através também da caridade de coração, né? Ter a confiança no bem, que às vezes acontecem coisas que deixam a gente, né? Muitos de nós, que a cada dia somos desafiados, né? Mas a gente precisa buscar, poxa, preciso nesse instante dessa confiança no bem. Preciso nesse instante buscar a fé, né? Que tanta gente estuda, que a gente lê, que a gente fala. Então é um exercício constante, né? Esse trabalho interior, esse trabalho nosso, para que a gente possa cada vez mais compreender, né, o que é o sentido, né, o que é o receber o quê, né? Não está se falando de coisas materiais, está se falando dessas coisas de entendimento, de compreensão, da parte moral nossa, né? Foi o que eu entendi. Obrigada. Pois é. Então, como todos já falaram, né? Esse tema, como eu também já falei várias vezes, quando a gente não estuda, é difícil de entender, né? Se você vê o título só, você não entende. Se levar o pé da letra, fica estranho. Mas, assim, no decorrer da leitura, a gente vai vendo que Jesus está falando, no meu entender, né? Do esforço nosso diante das dificuldades, né? Porque como o Jaime falou, né? Como é difícil, a gente bobeia e tal, né? Mas Deus não é cruel, ele, ele vê o esforço que a gente está fazendo, né? E com esse esforço, a gente como que atrai o que é melhor para a gente naquele momento, né? É como assim, eu vejo assim, você se esforça para mudar um hábito na sua vida, né? Uma alimentação, um exercício físico, né? E a partir desse esforço, você vai, com toda dificuldade, mas com aquela perseverança, você vai se conectando com aquilo que há de melhor, né? Com outras pessoas que pensam da mesma forma, né? E então, assim, Deus vai ver o esforço de cada um e vai me encorajar, né? Me encorajar em frente nos objetivos, como diz aqui, se esses esforços no texto, se esses esforços forem perseverantes, regulares, atraem as graças do Senhor, né? Então, assim, eu fiz uma comparação, assim, tipo um aluno que tem dificuldade na escola,
sabe? Vamos dizer, o que todo mundo mais tem, é dificuldade em matemática, vamos dizer. E ele tem dificuldade, mas ele não desiste, ele se empenha, ele corre atrás. Então, o professor que ele vê aquele esforço do aluno, fala, poxa, ele tem dificuldade, mas ele corre atrás, ele se interessa, ele pergunta, ele faz todo o dever, né? Então, o professor também tem um olhar especial para aquele aluno, né? Pela dedicação que ele tem. E também se dedica para ajudar aquele aluno, porque ele vê que vale a pena, né? E assim também eu vejo que assim também é espiritualmente falando. Esse esforço que nós vamos fazer também vai nos capacitando. Nós vamos atraindo a assistência de Deus, assistência divina. Então, quando a gente fala assim, que Deus te abençoe, né? Eu falo muito isso, mas toda vez que eu escrevo, falo, eu penso nisso, assim, é como que dizer, que você se coloque numa situação de querer ser abençoado, né? Que você esteja predisposto a receber essa bênção, né? Se conecte com a espiritualidade. Então, não é Deus que nos tira algo, né? Como vocês já falaram, se perdemos alguma coisa, é porque foi negligência nossa, invigilância, né? E muitas vezes o perder é a única forma que tem de nós aprendermos, né? De entendermos assim, o sofrimento do nosso irmão, que o nosso irmão está passando, né? E porque se a gente não, muitas vezes, se a gente não sentir aquilo, por isso que a lei de Deus Deus, né? Ele fala que ele nem perdoa, né? Mas você vai passar por a mesma situação para você sentir o que o outro sentiu. Então, às vezes você não dá valor para uma depressão, para um sentimento assim que não aparece em nenhum exame físico, né? Porque não tem como você comprovar aquilo. Então, um dia talvez você precise passar por aquilo para você entender o que o seu irmão está passando, ou o que você causou para alguém. Então, eu vejo dessa forma, assim, Deus não tira nada, nós, o mérito, como ele diz, vai ser só nosso, são conquistas nossas e fracassos nossos, né? Não vai ser castigo de Deus, vai ser o fracasso, assim como o sucesso vai ser atribuído a nós, porque fomos nós que conduzimos as coisas de determinada maneira. Então é dessa forma que eu vi. Procurei ser mais breve hoje. Obrigada. Não, Zé, eu não vou falar, não. Obrigada. Sim, tá. Faço sim. Eu vou falar acrescentando um resumo do que vocês falaram. O que eu acho assim, que Deus não tira nada de ninguém. Ele dá, porque é permitido por ele tudo, mas ele não tira. Nós é que não sabemos receber. Então, o conhecimento, quando a Lourdes fala, é muito importante. E é importante também saber receber. Porque quando você recebe uma dádiva, ou como nós queremos enumerar em vários sentidos, aquilo que nós recebemos
não vai só ficar conosco, não é só para a gente, individual. Eu não vou ficar com aquilo olhando só para o meu umbigo, no meu redor só. Não, não é assim. Então, quando nós não compreendermos essa grandeza de Jesus, essa grandeza que Deus nos dá, a gente vai perder muitas vezes. Então, quando a gente perde, é para aprender. É para aprender porque quando você receber novamente, você saber lidar. Então, a minha fala é só para ressaltar mesmo. Concordo com o que vocês falaram e o aprendizado é enorme. A partir do momento que você vai ter uma visão do conhecimento, das parábolas, das coisas que Jesus veio nos ensinar, a gente lida muito mais fácil, né? Com o dia a dia. Porque o Evangelho é o dia a dia nosso, é o crescimento do dia a dia. Nós temos que internalizarmos isso. Porque fora da caridade, fora da fé, fora do Evangelho, nós não vamos adquirir esse conhecimento e esses talentos, essas coisas que vêm de Deus. E como a Graça fala, nós temos não é sorte, mas nós temos um grande aprendizado, que é a doutrina espírita. Veja que bondade, né? Que privilégio, é um privilégio sermos espírita nessa encarnação. Nossa, é demais. Já dizia Chico, viu? Mas tudo bem. Então, a minha fala é bem pouquinha hoje. Muito obrigada. Obrigado, Cleide. Silene, você está convidada a participar conosco no próximo estudo, se você se sentir confortável. Tenho certeza que você tem muito a contribuir aqui conosco. Você fez teologia, né? Nossa, vai acrescentar muito aqui se você participar. Bom, eu vou falar só vou ser bem breve também. Aqui nessa parte do ao que tem se lhe dará, eu poderia falar dos exemplos daqueles que tiveram mérito para alcançar algo na Terra e conseguiram prosperar, né? Que é o que foi falado aqui, que foi lido aqui nesse estudo de hoje e tudo mais. Eu vou citar o exemplo do lavrador, por exemplo, aquele que lavra mesmo o campo, aquele que planta, que semeia, ele respeita a natureza, ele cuida da natureza, ele não degrada, porque ele sabe que degradando a natureza, a colheita não vai prosperar, vai faltar água, vai faltar tudo, né? É um ciclo, né? É um ciclo. Então eles respeitam muito. Então o agricultor ele conhece muito esse caminho, né? Esse caminho de como lidar com a natureza. Agora, voltando para a parte material, aquele que ganha uma riqueza, que herda uma riqueza, ou que recebe, por exemplo, uma herança, ou ganha numa loteria, mas ele não teve um preparo para isso. Ele acaba perdendo, não vai saber usar porque ele não deu o devido valor, ele não conquistou aquilo de uma forma natural. Diferente daquele, agora que é onde eu queria chegar, porque senão eu nem ia falar dessa parte de matéria. Diferente daquele filho que aprende com o pai a lei do trabalho, vê o pai trabalhando, vê o pai instruindo, vê como o pai se esforça para conquistar aquilo. E o pai oferece as oportunidades de um bom estudo, e ele consegue até pelo menos tem maiores condições até do que o próprio pai para deslanchar ainda mais, porque tem o estudo, tem o exemplo do pai, tem o esforço, dando valor, né? Dando valor a tudo aquilo, aprendendo. Tem um caso que eu acho muito bacana, são inúmeros casos na verdade, mas vou dar um exemplo bem curto. O dono da Porto Seguro, por exemplo,
ele, em vez de passar a empresa para o filho, ele montou uma empresa para o filho aprender. Por exemplo, aquela azul. Aí o filho está tocando o azul e o pai está lá, está ensinando se ele faz alguma coisa errada, tal. E aí ele está aprendendo muito, porque ele está aprendendo como o pai aprendeu desde o começo, montando uma empresa e assim vai. Mas são tantos exemplos, né? O Votorantim, a família do Antônio Hermínio de Moraes, que nossa, é um ídolo para tantas pessoas, né? Ele ajudou tantas famílias, é um empresário maravilhoso, como tantos outros que existem. Mas assim, o que eu gostaria de falar o que é tão importante como o exemplo que o pai dá um irmão, um amigo, exemplo da gente ser sempre honesto, da gente procurar sempre trabalhar para o bem, não ser consumista, né? Uma vez eu vi, acho que foi o Jaime, se eu não me engano, ele conversando com o filho dele, acho que o filho dele chegou e pediu para ele alguma coisa, ele falou: filho, você vai precisar disso mesmo? É importante para você? Aí ele pensou, o menino pensou, falou: eu vou pensar, depois eu respondo. Não lembro se foi o Jaime, mas eu acho que foi. Então eu achei, esse é um exemplo, sabe? Fazer a pessoa pensar, porque quantos compram por impulso e depois vai ver as consequências, vai ver que nem sempre foi útil e às vezes até entra em dívidas e tudo mais, né? Então, assim, esses ensinamentos, o que um pai pode passar para um filho, sabe, são essas riquezas que não são monetárias, mas é o que faz uma pessoa ser próspera quando chegar a vez dela desempenhar o seu papel na vida, como adulto, até na escola, né, diante. Não sei se eu consegui ser muito claro, mas eu acho que esse estudo de hoje fez lembrar um pouco desses conceitos. Obrigado, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Que ainda dá mais uns 2 minutinhos para cada, caso alguém queira fazer algum comentário. Não? Então tá, joia. Então vamos passar para a prece de encerramento. Muito obrigado a todos. Deixa eu só ler o comentário aqui da Silene. Creio que tudo aquilo que não estamos prontos para colocar em prática ou vivenciar ainda não nos pertence. Concordo. E Jesus nos dá prova de amor, quando nessas horas nos tira a responsabilidade de coisas que não estamos prontos, maduros para pôr em prática. Muitas vezes a gente pede, mas Jesus que sabe mesmo aquilo que realmente é importante para a gente, né? Porque se a gente ganhasse tudo que a gente pedisse, eu tenho certeza que a gente ia fazer muita besteira, né? E Jesus ajuda a gente a não permitindo que a gente consiga tudo, né? Senão também não ia ter graça, a gente não iria dar valor como realmente a gente deve dar a tudo, né? Porque tudo aquilo que a gente adquire tem um custo, né? Tem um custo para o planeta, para o meio ambiente, para tudo. Tudo ao mesmo tempo que é importante gerar a roda do trabalho, e também é importante ter a consciência daquilo que a gente faz, com aquilo que a gente adquire, um descarte correto daquilo que a gente compra e assim vai. Assim como também o cuidado do nosso corpo, né? Cuidado do nosso corpo, que é essencial, essa nossa ferramenta que Deus nos deu. Obrigado, pessoal. Pessoal, então vamos fazer as nossas vibrações. Aqueles que também puderem colocar uma garrafa d'água, um copo d'água perto de vocês, para que a espiritualidade amiga possa fazer a fluidificação das águas, colocando nessa garrafinha, nesse copo, ou em pensamento, o remédio necessário para cada um da nossa enfermidade, assim também como aquele irmão que estamos pensando nesse momento, que necessita de um auxílio da espiritualidade amiga. Vamos fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração lenta e profunda,
pensando em coisas boas, pensando em Jesus, que é o nosso divino mestre e salvador. E vamos vibrar. Vibrar é emitir pensamentos de amor, de paz, de harmonia, prosperidade e alegria, vibrando sempre em nome de Jesus, nosso divino mestre e salvador, o nosso irmão maior. Jesus é amor, Deus é amor. Vibremos pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações. Vibremos pelo nosso Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, pelos nossos governantes. Vibremos pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos hospitais, pelos doentes que lá estão. Vibremos também pela unificação das religiões, pela reabilitação dos irmãos que encontram-se caídos, que encontram-se presos, cumprindo a lei dos homens, pelos viciosos. Vibramos também pelo reerguimento dos irmãos decaídos, pelos trabalhadores da seara do bem. Vibremos pelas criancinhas, pelos jovens, pelos velhinhos. Vibramos, meus irmãos, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores. Vibramos pelo nosso trabalho, vibramos pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando empregos a tantos trabalhadores necessitados de um trabalho, pela nossa educação, pelos profissionais da educação. Vibramos também pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Vibrar é agradecer, agradecer pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, agradecer pelo esse dom imenso que Deus nos deu, pelo livre-arbítrio, agradecer pelas matas, pelos mares, pelos pássaros, enfim, agradecer de tudo que é belo, até mesmo agradecer pelas nossas doenças, porque é uma oportunidade de refletirmos o que fazemos. Agradecemos também a Ismael, ao irmão Rodolfo, ao irmão Estevão, esses trabalhadores na seara do Mestre Jesus, que não medem esforços para ajudar o próximo, independente de quem seja. Agradecemos a nossa mãezinha querida, nossa mãe Maria, Maria de tantos nomes para nós, Maria Aparecida, ela que nos ama tanto, nos coloca em seu colo, nos dá o cobertor exato do tamanho do nosso frio. A Jesus, o nosso irmão maior, esse avatar que esteve nesse mundo encarnado há mais de 2000 anos, e o seu amor, o seu devotamento por nós continuam mais vivos do que nunca. Imaginem e vejam, até mesmo na cruz, pediu perdão por nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Esse é Jesus, o nosso divino mestre e salvador. E a Deus, nosso Pai Criador, causa primeira de todas as coisas. Esse Deus único, que nos ama tanto, nos deu o livre-arbítrio para nós conquistarmos a nossa evolução moral através dos nossos atos terrenos. E humildemente, ó Pai, pedimos uma vibração por nós mesmos, criaturas que somos ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina, mas com a vontade imensa de seguir os passos do Mestre Jesus através dos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Prece das Fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo.
Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.